noite, meu querido amigo. Boa noite, meu irmão. Graça e paz seja sobre sua vida. Estamos chegando aqui para mais um programa Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes. Dou graças a Deus por esse tempo, este momento muito precioso que nós temos todas as segundas-feiras aqui neste canal do YouTube, onde podemos então falar da palavra de Deus, ministrarmos uns aos outros as coisas do Senhor, ouvir a voz de Deus para o nosso coração. Sempre lembrando, meus amigos, que nós estamos falando sobre temas importantes para a vida do homem, para este que a Bíblia chama de o sacerdote do seu lar. Você é este homem que Deus levantou na sua casa para ser este que leva, que conduz a sua família espiritualmente, não só materialmente, mas também espiritualmente. Isso é muito importante. Quero lembrar a você que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, então eu dou boas-vindas a você que está sempre conosco e a você que está pela primeira vez aqui neste programa. Quero e desejo que você seja muito, muito abençoado. Peço algumas coisas para você antes de começarmos este programa, que você deixe o seu like, que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante para que o canal cresça. Este ano nós estamos falando sobre um tema global, né, para este ano de 2025, que é olhando firmemente para Jesus. Esta expressão, né, escrita ali em Hebreus, nos leva a compreender que nós em todo tempo nós precisamos olhar firmemente para o nosso Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que nos guia, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é o nosso amo, aquele que tem o controle das nossas vidas, aquele que faz grandes coisas por nós e através de nós. Paulo disse assim a Timóteo, para que ele não permitisse que ninguém desprezasse o dom que Deus havia colocado sobre ele e que ele reavivasse esse dom, né, sempre na sua vida. E então, para que nós possamos fazer isso, nós podemos olhar firmemente para Jesus e sempre pedir ao Senhor, Senhor, reaviva este dom sobre mim, para que eu possa proclamar a Tua palavra enquanto eu estiver aqui caminhando nesta terra, diante dos meus queridos, diante da minha família, diante daqueles que me cercam, daqueles que trabalham comigo, daqueles que vivem comigo, tá bom? Queridos, eu quero hoje falar um pouco sobre um tema, e o tema de hoje é a vida no Espírito. Se encontra em Romanos capítulo 8, e o texto deste capítulo nos diz o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo, a lei do Espírito que nos dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Eu acho maravilhosa essa expressão. O fim decretou, pelo sacrifício de Cristo, Deus decretou e declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito Santo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente humana resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo de Deus, controle a mente, conduz e resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá.
Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do vosso corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa versão da palavra me encantou. E eu creio que Deus pode hoje falar muito ao nosso coração através deste texto. E eu creio que nós podemos, então, absorver muitas coisas poderosas neste texto. Primeira coisa que eu quero citar aqui é que Paulo está fazendo uma declaração muito importante. Ele está dizendo agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que pergunta assim, se Deus quiser eu serei salvo. Olha, se eu fizer coisas boas, talvez Deus me salve. Olha, eu tenho pedido a Deus que, chegando naquele dia, o Senhor possa me salvar. Ou seja, as pessoas não têm certeza das coisas. Vivem debaixo, às vezes, de uma religiosidade, procuram sempre a Deus, procuram fazer coisas boas, achando que pelas coisas boas que fazem, eles vão conseguir chegar a um ponto de vida onde Deus possa olhar para ele e falar assim, não, você foi bonzinho, então eu vou te salvar. Mas a palavra de Deus está dizendo o contrário. O Senhor está dizendo aqui da seguinte forma, portanto, já não há. Não é que não haverá, não há. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na verdade, meu amigo, meu irmão, nenhuma condenação existe agora para você que já está em Cristo Jesus. Porque em Cristo a lei do Espírito de vida, Espírito da vida, já te libertou do poder do pecado, deste pecado que leva à morte. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus Cristo, e você fez isso de coração, e você fez isso pela fé, você já está salvo. Se Jesus vier hoje e nos levar, se Jesus vier hoje pegar este mundo de surpresa, nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, estamos salvos. Já compareceremos diante dele por causa das nossas obras boas, daquilo que fizemos para agradar a Deus? Não, por causa da fé que colocamos no Senhor Jesus Cristo. Isso é importante nós sabermos. E por que isso? Porque antigamente, quando nós observamos a palavra, ela nos diz que antes, quando a lei era somente aquilo que tínhamos para aplacarmos a ira de Deus sobre o pecado, o que havia na lei era incapaz de fazer com que o homem se chegasse diante de Deus. Por isso, na época de Moisés e depois até quando Jesus veio a este mundo, havia sacrifícios, havia holocaustos, havia derramamento de sangue de cordeiros e de animais para aplacar a ira de Deus sobre o pecado, para tirar o pecado do mundo, das pessoas. Mas quando veio Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e faz isso de uma vez por todas. Isso também está em Hebreus. Jesus, o preço que Jesus pagou foi de uma vez por todas. E nós temos que entender isso, porque a lei ela era incapaz de fazer com que o homem se chegasse a Deus. Vindo Jesus e morrendo na cruz,
ele, de uma vez por todas, ele fez isso para que pudéssemos ser salvos. A lei, então, era incapaz por causa da fraqueza da nossa natureza. Por isso, Deus, então, fez com que a lei, que era incapaz de fazer esse trabalho, ele envia seu Filho na semelhança de natureza humana e pecaminosa para apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. E com isso, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Com isso, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo, irmãos, que agora nós não seguimos mais essa natureza humana, porque Jesus já nos resgatou dessa condição e nos deu, então, uma vida no Espírito. Nos deu uma vida no seu Espírito Santo. O versículo 5, então, ele nos diz assim, olha a diferença de como andávamos e como andamos. Aqueles que são dominados pela natureza humana, eles pensam sempre como homens naturais, sempre com essa natureza pecaminosa, sem saber o que Cristo pode fazer, o que o sangue de Jesus pode fazer e o que o Espírito pode fazer em quem confia, em quem está em Cristo. Eles pensam de forma humana, mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam sempre de forma que agrada o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, permitir que a natureza humana controle a sua vida resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a sua vida, a sua mente, o seu ser, sempre resulta em vida e paz. Porque a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Talvez você se lembre, algumas vezes aqui neste programa eu mencionei um texto que falei, o que diz na palavra, que todo aquele que quiser amar este mundo e amar o pecado, ele se constitui inimigo de Deus. E isso é importante nós sabermos. Aqueles que querem amar a Deus, esses são amigos de Deus. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, está em João capítulo 15, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aqui a palavra está dizendo, então, que aquele que é controlado pelo pecado, ele é inimigo de Deus. Aquele que se declara, então, que apenas se dá a viver pela sua vida natural no pecado, ele não pode agradar a Deus. E eu quero ressaltar isso para você. Não é pelas nossas obras, não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas sim pela nossa fé em Cristo e por aquilo que nós fizemos. Senhor, entra na minha vida, porque eu não tenho condição de me salvar. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor guie minha vida, que o Senhor controle minha vida, que o Senhor esteja em mim, sobre os meus atos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, que o Senhor domine a minha vida. Olha só, queridos, que coisa interessante. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, sim, nós todos morremos, nós um dia passaremos pela morte, envelhecemos, podemos morrer, podemos ter um problema de saúde repentino e vir a falecer, isso é natural. E embora o corpo morra por causa do pecado, porque esta morte é consequência daquilo que nós recebemos desde Adão, o homem morre. Embora isso possa acontecer, né, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Vocês foram declarados justos diante do Pai. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. E eu quero encerrar aqui, meus queridos, dizendo o seguinte, o versículo 12 até o 14, ele diz assim, portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Quando as tentações vierem, quando as lutas da carne vierem, vocês não precisam obedecer
sua natureza humana. Vocês que são inclinados, nós que somos inclinados a viver pelo Espírito de Deus, nós simplesmente, em nome de Jesus, nós podemos e devemos rechaçar toda e qualquer situação onde a natureza humana peça para que nós pequemos. João capítulo, lá no 1 João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Todo o mundo tem este advogado, Jesus Cristo, à sua disposição. E isto é maravilhoso. Então nós não precisamos viver de acordo com as exigências da natureza humana, porque se nós a fizermos, certamente nós morreremos. Contudo, se pelo poder do Espírito de Deus nós anularmos as coisas da carne, da natureza humana, nós viveremos para o Senhor, sempre andando com Ele, felizes, alegres, sempre dando frutos na presença do Senhor. E em último lugar, meus irmãos, o versículo 14 nos diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Meus irmãos, nós podemos viver uma vida no Espírito de Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que declare a todos os homens quem somos. Somos estes homens que andam com Deus, os homens do caminho da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir então agora, meus irmãos, meus amigos, um louvor, uma música, e logo em seguida nós voltaremos para orarmos e encerrarmos este programa, tá bom? Deus abençoe você, ouça este louvor e nós já voltamos em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue
Muito bem, meus irmãos, voltamos depois de ouvirmos este louvor, graças a Deus, porque podemos cantar e louvar ao nosso Deus livremente neste nosso país, enquanto podemos, e assim declararmos as bênçãos do Senhor, declararmos a glória de Deus e tudo aquilo que nós podemos viver e vivenciar na presença do nosso Deus. Vamos orar. Vamos encerrar então este trabalho. Espero que esta palavra tenha falado muito ao seu coração, assim como falou a mim. Deus possa muito abençoar seu coração. Vamos orar. Pai, queremos, Senhor Deus, neste momento, glorificar o teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre esta palavra que nós recebemos do Senhor. Eu quero te adorar, te bendizer e declarar o teu nome precioso como Senhor das nossas vidas, como nosso dono, como aquele que controla as nossas vidas, o Espírito de Deus que controla sempre o nosso viver. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Eu te peço a tua bênção sobre este homem, sobre esta pessoa que está nos assistindo, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe tudo aquilo que envolve a sua vida, o seu lar, o seu casamento, e a sua família, seu trabalho, enfim, todas as coisas que lhes diz respeito. Eu te peço a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido amigo, segunda-feira que vem estaremos de volta para mais um programa Homens do Caminho. Eu desejo a você uma semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, amo você em Cristo Jesus.